Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma apresentação da IBDTech, desta vez sobre iluminação híbrida solar para aeroportos e olipontos. Esses sistemas de iluminação híbrida solar estão a ser desenvolvidos aqui no Brasil pela IBDTech e trazem uma componente de inovação e de qualidade e confiabilidade para os sistemas de balizamento que precisam de ser instalados em aeroportos que tenham algumas características em especial. Uma dessas características tem a ver com os locais mais remotos dos aeroportos, onde a energia elétrica seja difícil de chegar ou onde haja uma deficiência no funcionamento do sistema elétrico. Os sistemas convencionais, ao contrário do que acontece com os sistemas independentes, como nós vemos aqui, são sistemas que dependem de toda uma infraestrutura de cabeamento, acessórios, neste caso conectores, transformadores, etc. E são sistemas que estão mais sujeitos a eventuais falhas devido a eventualmente intempéries, quedas de raio, eventualmente falha na energia, na alimentação de energia elétrica, etc. E, portanto, este tipo de sistemas estão cada vez mais a serem utilizados e a substituírem sistemas convencionais por estas razões que foram apontadas. Aqui podemos ver alguns exemplos, algumas imagens de como que o sistema de balizamento fica. Por exemplo, neste caso, nós vemos aqui uma pista de 3.500 metros que foi instalada no norte de África. Este é um balizamento da S4GA, todo autónomo, com lá no fundo as iluminações do topo de pista, taxiway também, vemos aqui uma luz em azul e todo o balizamento da runway feito com lâmpadas próprias para este caso. Esta mesma pista à noite, ela tem durante o dia uma visão como esta que nós vemos aqui, portanto cada lâmpada ela é independente, como nós podemos ver. Aqui neste caso nós temos um heliponto com um balizamento que foi feito de forma até mais temporária, mas que é perfeitamente possível ser feito com este tipo de iluminação, exatamente porque cada lâmpada ela é independente. Basta colocá-las no lugar certo, no local que devem ficar, e elas fazem um balizamento bem rápido e confiável. Muito utilizado também em aeroportos militares. Aqui nós vemos alguns balizadores, neste caso de obstrução de um heliponto, e portanto podem ser utilizados em várias situações militares. Por exemplo, alguns outros exemplos, como nós vemos aqui, como por exemplo este heliponto que está todo balizado com lâmpadas também independentes. Aqui nós vemos o exemplo das lâmpadas no topo de pista. Estas lâmpadas têm todas as características próprias para estarem nestes locais, enquanto que no balizamento nós temos lâmpadas que podem emitir luz a cor branca ou amarela. Por exemplo, aqui nos topos de pista nós temos lâmpadas que metade podem emitir a luz cor vermelha e outra metade a luz verde. A S4GA fornece igualmente birutas iluminadas próprias para utilizar essa característica de independência e flexibilidade, onde o equipamento não necessita de nenhuma infraestrutura à volta para poder funcionar. Como é que funciona o sistema de balizamento com iluminação híbrida? Na realidade, é um sistema que tem uma alimentação efetuada por uma bateria. Essa bateria tem a vantagem, o sistema da S4GA tem a vantagem de que as baterias foram desenvolvidas para atender à confiabilidade do sistema, porém elas podem ser baterias de mercado, portanto é uma das vantagens que já se destaca em relação a outros fabricantes com iluminação parecida, porque não exige que o utilizador, neste caso o cliente, se mantenha, digamos, fixo ao fornecimento de baterias por parte do fabricante. Portanto, isto já é uma vantagem.
Outra grande vantagem é que a recarga automática faz-se através de um painel solar. E este painel solar é um painel que foi desenvolvido em conjunto com alguns parceiros internacionais. Neste caso, o nosso fabricante é um fabricante polaco, mas utiliza painéis solares de um fabricante norte-americano, que é um dos melhores a nível mundial, portanto a confiabilidade destes painéis é muito elevada. O controle e monitoramento é um controle e monitoramento feito remotamente, através de uma conexão wireless. O que nós vemos é que todas as lâmpadas que estão situadas nas várias regiões do balizamento, seja no topo de pista, seja no próprio balizamento ou eventualmente no taxiway, todas estas lâmpadas estão interconectadas através de uma antena individual de cada uma das lâmpadas, que por sua vez transmitem um sinal para o sistema de controle remoto. Esse sistema de controle remoto é feito por uma unidade, o R201, e pode também ser espelhado através de um monitor numa interface de software, que nós depois já vamos ver mais a seguir. É interessante explicar que a distância máxima que pode haver entre a unidade remota de controle e a primeira lâmpada com transmissão, no máximo deve ter 3 km, o que atende normalmente quase todos os aeródromos e todos os aeroportos privados. Existe também na parte do controle remoto a característica de haver alarmes de falha automáticos, isto é, de forma bem fácil e bem, digamos, acessível, o utilizador consegue saber se alguma das lâmpadas está com algum tipo de falha, ou eventualmente até mesmo o nível de carga das baterias, se estão ok ou não. E isto de forma independente pelas centenas de lâmpadas que possam existir no aeroporto, o que é uma vantagem substancial. Quando nós falamos sobre, digamos, as vantagens ou, neste caso, desvantagens dos sistemas autónomos híbridos, vale ressaltar que as vantagens são muito grandes em relação à infraestrutura, a quantidade de toda a quantidade de acessórios que estão envolvidos na instalação de um e na instalação de outro tipo de sistemas. Vejamos isso um pouco mais em detalhe. Este esquema que aqui está pretende dar uma ideia de como funciona um sistema convencional. Se nós verificarmos para digamos, um sistema convencional, onde eu necessito, vamos imaginar, de 185 lâmpadas, eu preciso exatamente de 185 transformadores, o que é já por si, digamos, um aumento de complexidade do sistema, porque se me falhar um transformador, eu deixo de ter acesso à lâmpada. Se falhar um transformador e a lâmpada, eu deixo de ter acesso a todo aquele circuito e, portanto, isso gera-me aí já uma série de, digamos, complicações ao nível do funcionamento do sistema. Os cabos necessários, eu preciso de uns vários quilómetros de cabo. Aqui nós temos um exemplo que foi, digamos, que foi levantado em algumas empresas de engenharia, com sistemas convencionais para uma pista de 2000 metros, por exemplo, onde seria necessário um total de 34 km de cabo, o que é um custo considerável. Outra questão que é importante é que nos sistemas convencionais nós estamos nós precisamos necessariamente dos sistemas de regulagem de corrente constante, onde estão distribuídos por vários circuitos. Digamos que para um sistema de 185 lâmpadas a gente precisaria de 5 desses reguladores de corrente constante. Nós precisaríamos de switches, isto é, de interruptores, para cada uma das lâmpadas, eventualmente fibra óptica para fazer, digamos, esse tipo de sistema mais rápido, a parte da comunicação e do controle, e nós precisaríamos também de um software para fazer essa interface. Portanto, estes elementos são elementos perfeitamente normais em qualquer sistema convencional. Quando nós comparamos a diferença do sistema convencional para um sistema híbrido, nós
temos aqui várias vantagens que saltam à vista. A primeira grande vantagem é que, devido a ser um sistema completamente flexível, autónomo e simples, ele não necessita de uma engenharia complexa para fazer toda essa instalação. Portanto, qualquer dono de aeródromo, qualquer dono de um aeroporto privado, consegue comprar o sistema e consegue instalá-lo de forma bem fácil. Outra característica que se torna uma vantagem é que nós, neste sistema de iluminação híbrida, não necessitamos de cabos, o que por si já ajuda a facilitar, já ajuda a descomplexar este tipo de sistema. Não há necessidade de acessórios. Vejamos aqui a quantidade de acessórios. Nós precisamos de 185 transformadores. Para cada lâmpada nós temos mais um acessório. Portanto, nós conseguimos reparar nisso aqui neste esquema. Aqui não. Aqui eu não tenho a necessidade de ter esses acessórios. E tudo vai ser montado sobre o piso. Isto é, então eu não preciso de uma infraestrutura que é cara, que necessita preparar todas as canaletas para passar cabos, etc. Tudo isso, digamos, num cômputo geral de um projeto do novo aeródromo, tem uma influência grande, porque eu não preciso ter esses custos todos para montar um sistema híbrido. Assim sendo, comparando com o mesmo tipo de iluminação ou com a mesma quantidade de iluminação que haveria, por exemplo, num sistema convencional, num sistema híbrido eu precisaria apenas das 185 lâmpadas, precisaria apenas de um sistema de controle e monitorização com uma interface e precisaria apenas de um sistema de conexão wireless. Portanto, aqui nós temos uma grande facilidade e uma grande flexibilidade em montar um sistema completo para que ele seja funcional e confiável. Dentro do escopo de fornecimento que nós podemos atender, vêm as iluminações essenciais de um aeroporto ou de um aeródromo. Nós temos todo o balizamento lateral em lâmpadas amarelas ou brancas. Nós podemos fornecer também as lâmpadas dos topos de pista, que eu falei já há pouco, que podem ter bicor, vermelho e verde. Existem algumas soluções que nós podemos atender para luzes de aproximação. As luzes de taxi, exatamente tais como as de balizamento, nós também conseguimos fornecer para todo o sistema. Existem parte de iluminação técnica específica para a segurança e para operações de voo, que é o caso do PAPI, ou neste caso do APAPI também. E nós podemos também fornecer, eventualmente, em alguns casos de projetos mais customizados, alguns sinais guia, alguns sinais para fazer a sinalização de toda a pista. E para além disso, nós temos depois também o sistema de controle e monitoramento, que, como já foi falado, consiste de uma própria unidade, um hardware próprio, que pode ser espelhado através de um software para um monitor e ser comandado através de uma interface de software. Para que o sistema seja realmente confiável e possa trazer vantagens para os nossos utilizadores, a S4GA desenvolveu este tipo de iluminação com o foco em criar a iluminação mais funcional, operacional possível, junto com uma característica de ser a mais confiável possível. Daí que a preocupação de toda a engenharia das luminárias que são utilizadas é em que esta engenharia, este tipo de tecnologia seja confiável e que possa operar sem qualquer tipo de falha, sem qualquer tipo de problema ao longo do seu tempo de vida útil. Assim sendo, nós trabalhamos essencialmente com um modelo de iluminação de lâmpada que é a SP401, que pode ter várias variantes em função do tipo de ótica que vai poder ter. Podem ser óticas com duas cores, óticas amarelas, luzes brancas, azuis para táxi, enfim. Isso vai, digamos, depender do posicionamento e do tipo de lâmpada, mas essencialmente a engenharia por dentro da luminária é toda igual. Nós temos uma ótica onde por dentro temos todo um sistema de iluminação desenvolvido pela própria empresa com LED, que atende às normas FAA e ICAO,
existe uma antena para fazer toda a transmissão do sinal para o sistema de controle e interface. Nós temos uma caixa onde temos um microprocessador e onde temos a bateria que alimenta o LED. Externamente nós temos algumas interfaces aqui de operação, como um interruptor e como um socket para fazer a interligação do painel ou eventualmente de uma estação de carga. E depois temos a estrutura onde esta lâmpada vai assentar. Portanto, nós aqui vemos uma perspectiva explodida desta lâmpada. Esta aqui é onde está concentrada a tecnologia mais digamos, sensível, a parte do microprocessamento, bateria, LEDs, etc. E aqui temos a parte dos suportes frangíveis e da alimentação do painel solar. Okay? Como já foi falado, uma das grandes vantagens do sistema híbrido sobre o sistema convencional é a vantagem de que este sistema híbrido pode ser montado diretamente sobre o solo e não necessita de toda uma infraestrutura que seja preparada, que tem custos, não só a parte da abertura das canaletas, como também o custo dos cabos em si, de todos os equipamentos que vêm junto com o sistema. E, portanto, esta é uma vantagem que este sistema híbrido consegue, digamos, ultrapassar, consegue ser mais vantajoso do que o sistema convencional. Uma das grandes questões que sempre aparece é que, tá bom, ele é mais vantajoso porque não tem toda essa infraestrutura, mas será que é mais confiável? Sim, ele é mais confiável. Porquê? Porque toda a tecnologia ela está dentro da cápsula da própria lâmpada. Então aqui eu tenho a bateria, eu tenho uma placa de microprocessamento, eu tenho toda a alimentação do meu painel solar e daqui eu consigo fazer todo um conjunto de operações que, como consigo exatamente num sistema convencional e com uma confiabilidade até superior ao sistema convencional. Isso está mais do que comprovado, ainda que muita gente não conheça, mas os sistemas híbridos, como nós estamos aqui apresentando, eles acabam por ser mais confiáveis do que os sistemas convencionais. Portanto, todos os componentes da mesma unidade e acessíveis, sem cabos nem transformadores. Aqui um exemplo da interface de monitoramento e controle que vai aparecer no monitor que esteja eventualmente na área de controle do próprio aeroporto, na torre de controle ou em alguma área outra operacional. Nesta interface nós temos três grupos principais de iluminação que nós podemos definir conforme nós queiramos. Nós temos o sistema de on-off da interface completa, o switch principal, e temos aqui depois alguns switches para fazer a ativação remota, seja por VHF ou por via GSM, que é possível fazer essa ativação pelos dois protocolos. Em cada um dos grupos nós temos como fazer um switch on, switch off em cada um dos grupos de iluminação e conseguimos definir o nível de intensidade nesses mesmos grupos. Nós temos modos, podemos pré-programar modos especiais de operação que podem ser pré-selecionados através destes interruptores que aqui vemos. Importante que nós vemos também nesta interface é que eu tenho um sistema de data logging onde eu tenho uma monitorização de real time, isto é, uma monitorização online de tudo o que está acontecendo. Então, quando eu posso eventualmente ter alguma falha, eu consigo individualizar essas falhas por lâmpadas e consigo saber exatamente o que está acontecendo. Se é um problema na placa do microprocessador, se é um problema na carga da bateria, qual é que é a carga da própria bateria, enfim, eu tenho um conjunto de informações que me dão uma operacionalidade muito boa e muito funcional a este tipo de sistema, o que per si também é uma grande vantagem. A título de exemplo, a S4GA é uma empresa que já tem instalado muitos sistemas destes e tem vindo a levantar informações ao longo dos anos sobre o impacto económico e o impacto no tempo de instalação que os seus sistemas têm perante os sistemas convencionais. Este exemplo é um exemplo que é dado, obviamente que os dados que aqui apresentamos não foram obtidos em projetos realizados
no Brasil, portanto são projetos realizados em outros mercados, mas que servem como digamos, uma indicação do que acontece lá fora. Nós podemos ver que num projeto de uma pista de 2.000 metros, por exemplo, o cálculo dos custos totais para fazer a instalação de um balizamento para um sistema convencional seriam na ordem dos 526 mil dólares, contra um sistema um sistema híbrido que custaria uns 223 mil dólares. Como é que nós chegamos a estes resultados? É importante referir exatamente tudo aquilo que nós falámos há pouco, que o sistema convencional, por exemplo, vai ter uma verba bastante elevada para a parte do design e da engenharia, coisa que o sistema híbrido já não necessita. A parte da iluminação em si, o sistema híbrido ele tem um valor superior, obviamente, porque as lâmpadas em si elas já agregam toda a tecnologia necessária, enquanto que aqui nós temos isso desglossado em vários outros itens. Os cabos e conectores, por exemplo, aqui nós já não precisamos, enquanto no híbrido nós precisamos de uma verba na faixa de 58 mil dólares. Os reguladores de corrente constante também são um fator de custo. Os circuitos de série e transformadores também são um fator de custo. Todos estes três fatores de custo no sistema híbrido não existem, portanto, aí estão algumas vantagens. A interface de monitorização e controle, ainda que tenha obviamente um custo, no híbrido é um custo inferior a um sistema convencional. Onde existe também uma grande diferença é na parte de instalação, em materiais e mão de obra. Enquanto que uma instalação de um sistema convencional é uma instalação que exige uma mão de obra muito mais intensa, exige todo um conjunto de materiais. Num sistema de híbrido é uma instalação que pode ser feita por qualquer técnico, por qualquer pessoa, desde que as marcações estejam feitas de acordo com o projeto. Portanto, torna-se extremamente mais prático e mais económico. E a parte do comissionamento, isto é, a parte do comissionamento, do arranque da instalação, sistema convencional, como tem muito mais complexidade, exige um custo muito superior. E enquanto que um sistema híbrido não, exige um switch on e saber se está tudo bem, e explicar um pouco sobre a interface e o operador sabe trabalhar com o sistema de forma bem rápida e barata. Tudo isto, mais uma vez, é importante reforçar que não se trata aqui de um sistema mais económico por ser um sistema de menor qualidade, antes pelo contrário, é um sistema de maior qualidade e mais económico. E isso acontece pelos fatores que nós estamos vendo aqui. A qualidade, ela vê-se muito pela confiabilidade e nós falamos muito sobre isso, a questão da confiabilidade. Porquê? Porque este sistema é um sistema que já está com um nível de confiabilidade acima dos sistemas convencionais. Portanto, vale a pena conferir exatamente este tipo de situação. Em relação aos tempos de instalação, existem também grandes vantagens do sistema híbrido em relação ao tradicional, até por aquilo que a gente já viu aqui. A instalação é muito mais cara, porque aqui o peso da mão de obra é muito maior, enquanto que num sistema tradicional, convencional, nós trabalhamos mais ou menos com um total de 20 semanas de instalação. Volto a referir um exemplo para uma pista de 2.000 metros. Num sistema híbrido, 5 semanas são mais do que suficientes, entre a parte da preparação, os posicionamentos das lâmpadas e a instalação das próprias lâmpadas. Portanto, aqui nós temos digamos, uma proporção 4 vezes menor, e aqui temos uma proporção também na ordem das 4 a 5 vezes menor. Portanto, nós temos ganhos substanciais, quer a nível económico, quer a nível do tempo, que são extremamente importantes. Resta-nos agradecer, a IBDTech agradece a atenção e esperemos que as informações tenham sido interessantes. De qualquer forma, sempre é difícil abordar detalhes técnicos muito profundos através de uma apresentação desta natureza e, portanto, eu disponho-me a fazer, digamos, os esclarecimentos que forem necessários através dos contactos que vocês veem na apresentação. Mais uma vez, obrigado e até uma próxima.